Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Você sabe pensar? Este episódio faz parte da playlist Bate o Papo com o Caldi, do canal no YouTube do Modus Poirot sobre crescimento profissional. Bem, pessoal, hoje é muito bom estar de volta aqui com vocês. E hoje o que eu vou fazer é dividir com vocês o que eu observei em mais de 20 anos de mentoria, né? Desde a época que eu era assistente no departamento de alergia e imunologia, orientando pós-graduandos, treinando residentes na imunologia da FMUSP, eu comecei a mentorar jovens profissionais de uma forma voluntária. Era um projeto piloto que a FMUSP fez para estudantes de medicina e eu participei desse piloto e eu adorei. Foi uma coisa que eu gostei muito de poder mentorar jovens profissionais e eu nunca mais parei. Então, nos últimos mais de 20 anos, eu trabalhei como voluntário, né? Em paralelo ao meu cargo principal, sempre mentorei pessoas, cientistas, médicos, executivos tanto da área médica, de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, como da área comercial também. E nesse período, mentorando essas pessoas e também orientando, mentorando e treinando as pessoas que reportavam para mim. No começo da minha carreira, poucas pessoas, mas no final tinha centenas de pessoas dentro do meu departamento. Então, estas pessoas que trabalhavam dentro do meu departamento, eu também frequentemente conversava com elas. Eu gastava uma boa proporção do meu tempo, do meu dia, orientando, conversando e mentorando jovens profissionais. E nesse período de mais de 20 anos fazendo isso, eu observei muitas coisas. E hoje eu vou descrever as principais observações minhas no que tange a forma como as pessoas pensam na profissão, e os principais erros, na minha concepção, erros de pensamento, erros cognitivos, na forma como a pessoa pensa a vida profissional no geral. A primeira observação que eu gostaria de dividir com vocês é em relação à surpresa que eu observava, principalmente na primeira conversa. Então, na primeira conversa de mentoria, muito frequentemente eu fazia algumas perguntas e tentava entender qual é o objetivo, qual era a dor, qual era o problema que essa pessoa estava enfrentando. E nessa conversa eu tentava, através de um debate mais socrático, entender a perspectiva da pessoa de uma forma mais profunda e levar a pessoa a examinar essa própria perspectiva. Ou seja, a primeira conversa era frequentemente um exercício de metacognição, onde eu trabalhava com a pessoa para ela observar a forma como ela estava pensando a própria carreira, pensando as decisões que ela tinha, etc. E frequentemente, no final da primeira conversa, eu ouvia a pessoa surpresa falar: olha, nunca ninguém tinha me falado isso, nunca ninguém tinha conversado comigo dessa forma, ou nunca ninguém tinha me alertado dessa perspectiva. Então, isso foi uma coisa que eu ouvi várias vezes nas mentorias, a surpresa da pessoa entrar para conversar sobre ideias e, de repente, eu focar a atenção dessa pessoa para o processo de decisão em relação à carreira em si, ou seja, convidar a pessoa a examinar o próprio processo cognitivo. Então, isso causava surpresa, um tanto quanto cansaço, mas a grande maioria das pessoas saía com um certo brilho no olho de ter percebido uma perspectiva que ela não tinha antes. Então, isso foi uma das observações minhas nesses anos de mentoria. E a conclusão que eu chego é que muito poucas pessoas que eu mentorei nestas 2 décadas de mentoria tinham uma habilidade metacognitiva bem desenvolvida. Então, isso, e eu estou falando de executivos treinados na Yale, na Harvard, na UCLA, etc., executivos de grandes corporações, e mesmo assim, a habilidade metacognitiva não era algo frequente, comum. As pessoas não tinham o hábito
de examinar os próprios processos cognitivos. E essa primeira conversa, que nada mais era do que um grande exercício de metacognição, era frequentemente uma conversa surpreendente, mas ao mesmo tempo esclarecedora para estas pessoas. Então, eu acredito que uma mensagem que eu gostaria de passar hoje é: profissionalmente, vale muito a pena você aprender a pensar de uma forma metacognitiva, examinando os próprios processos cognitivos. A segunda observação muito frequente era a falta de habilidade, de hábito, de costume até, de fazer um framing bem feito. Principalmente cientistas que frequentemente estão pensando nas ideias, nas pesquisas, etc., e não têm o hábito de fazer um framing bem disciplinado em relação a decisões, problemas, objetivos, etc. Então, gastar energia definindo o problema com cuidado, de preferência por escrito, é algo que poucas pessoas faziam e poucas pessoas tinham a habilidade de fazer. Outro erro muito comum que eu observei é que muito poucas pessoas tinham a capacidade de reconhecer os limites da própria ignorância. Então, muito pouca gente sabe o tanto que não sabe, principalmente pessoas altamente treinadas, cientistas, etc. Então, às vezes, a experiência, o conhecimento de uma área dá uma certa autoconfiança e essa pessoa acha que pode saber qualquer área. E isso é frequente, principalmente em médicos. Eu observava isso muito em médicos. Então, reconhecer o limite da própria ignorância é uma habilidade fundamental. Por quê? Porque quando você sabe que você não sabe, você pede conselhos. Quando você sabe que você não sabe, você procura os universitários, você consulta livros, você vai atrás da informação. E quando você acha que sabe, você age com incompetência, porque o conhecimento não está lá. Por exemplo, um médico que quer abrir uma clínica, ele acha que ele vai abrir um negócio e vai saber lidar com esse negócio, porque ele é um médico bem treinado, formado e com pós-graduação, etc. Mas o fato de estudar medicina não ensina gestão de pessoas, não ensina gestão financeira, não ensina riscos jurídicos, não ensina business. A medicina não é um MBA, não é. E as pessoas não sabem que elas não sabem muito frequentemente. Então, esse é outro ponto muito frequente que eu observei nestas décadas de mentoring. A falta de capacidade de pessoas altamente treinadas e habilitadas de reconhecer quando elas não sabiam sobre um assunto. Outra observação muito frequente foi a ansiedade e até a frustração que eu observei quando eu falava: olha, os meus conselhos, você usa o que for bom, joga no lixo o que for ruim. E aí a pessoa ficava um pouco surpresa quando eu falava isso. E é verdade, eu estou pensando alto com você. Não significa que tudo que eu estou pensando com você é útil. Muitas coisas podem não ser úteis. Quem que vai julgar se é útil ou não é você. Então, a pessoa tem que aprender a pensar por si mesma. Eu não vou pensar por você, você tem que pensar. Então, eu te ajudo, te guio, te oriento a pensar melhor. Mas você tem que decidir qual é o pensamento adequado, o que está funcionando ou não. E tomar essa decisão dói, cansa, dá medo. E entender que há riscos, há ambiguidade, há incerteza, e você é o dono da própria carreira, você tem responsabilidade pelas decisões que você toma, assustava um pouco. Isso eu notei muito frequentemente, mas eu enfatizava muito: olha, eu não estou aqui para decidir por você, eu estou aqui para mentorar a forma como você pode pensar melhor. Mas se você fica ansioso, ansiosa para decidir algo, você tem que examinar essa ansiedade. Por que que você está com medo?
onde o medo está prevenindo, impedindo você de progredir, de decidir melhor. Isso está paralisando você a tomar riscos, manejar riscos melhor, de uma melhor forma. Então, existia uma série de perguntas que eu fazia para a pessoa e trazer essa responsabilidade de decidir, de pensar para si mesma. Então, o mentor não é uma pessoa que diz o que você deve fazer, você deve decidir. E este fardo de assumir a responsabilidade pela decisão e pelas consequências da decisão assustava muita gente. Então, esse é outro ponto importante que eu observei muito frequentemente nas minhas mentorias. Tem outro erro comum que eu observei foi o modelo mental competitivo. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa, você pode usar diferentes modelos mentais. E quando você pensa de uma forma competitiva, é um modelo mental. Você pensa dentro de uma competição. Você está competindo com teus colegas de trabalho. Quem ganhar, tem alguém que vai ganhar, tem alguém que vai perder. E esse modelo competitivo de pensar, ele traz algumas vantagens em alguns contextos, mas ele não pode ser o único modelo. Por quê? Isso eu observava muito, principalmente em homens mais jovens. Homens mais, na carreira um pouco mais para frente, você via que quem tinha 15, 20 anos de carreira já tinha uma tranquilidade maior. Mas homens jovens frequentemente viam o mundo através de uma lente de competição. E quem vê o mundo pela competição não vê o mundo de uma forma colaborativa, não sabe, entende o mundo como um zero-sum game, um jogo de soma zero, onde ninguém, se alguém ganhar, a outra pessoa perde. Não existe a situação onde ambos os lados possam sair ganhando. Não existe o win-win, o ganha-ganha. E para você cultivar colaborações a médio e longo prazo, você tem que parar de pensar no modelo competitivo. Você tem que trabalhar para o sucesso da pessoa que você está colaborando com você, não só para o seu sucesso. Então, esse modelo competitivo era frequentemente uma barreira profunda para a pessoa subir na carreira. Por quê? Porque ela permitia você subir até um certo nível. Mas a partir do momento que você precisava pensar de uma forma mais ampla e às vezes achar situações de ganha-ganha e pensar de uma forma menos competitiva, aí esse modelo mental não funciona mais. E muita gente não sabe pensar de outra forma, é só competição. E isso limita bastante você utilizar outros modelos de pensamento, outros modelos mentais. Enquanto um grupo era bastante competitivo, havia também um grupo que queria fazer consenso com todo mundo o tempo todo. É, muito provavelmente pessoas que tenham personalidade, né, um traço de personalidade alto em agreeableness, né, amabilidade, pessoas que estão profundamente preocupadas com o consenso social, para evitar conflitos. E se você pensa dessa forma, às vezes vai ficar muito difícil você tomar uma decisão que não é muito popular, ou tomar uma decisão num momento que não haja consenso. Então, isso limita muito a capacidade de liderar. Então, essa necessidade de deixar todo mundo feliz o tempo todo, essa necessidade de consenso social que acontecia em algumas pessoas, não permitia essas pessoas observar a decisão em si e tomar decisões difíceis às vezes. Isso era um limitante muito grande para a carreira. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes também. Outro ponto comum, um erro muito comum que eu observei na minha mentoria, era a necessidade de muitas pessoas, eu diria a grande maioria, de encaixar o mundo numa história, numa narrativa linear, uma narrativa de causa e efeito,
com um vilão, uma vítima, um herói, né? Quanto mais drama, mais bonita a história. Só que o mundo, o universo, é um sistema complexo. O universo não tem a mínima necessidade de se enquadrar na sua narrativa linear. O universo não está nem aí para a nossa narrativa linear. O universo não está nem aí para o fato de que a cognição humana é tão limitada, em geral, para entender sistemas complexos, que ela precisa de uma história simples de causa e efeito, para poder ficar calma, tranquila e entender o que está acontecendo. A grande maioria das pessoas tem uma dependência muito profunda de narrativas mais simples, lineares, para entender o que está acontecendo. Eu preciso contar, aconteceu isso por causa daquilo, etc. Não dá para ser algo que teve, que foi causado por múltiplos fatores diferentes, foi causado por coisas que aconteceram de forma aleatória, etc. Então, a explicação tem que ser mais linear, mais direta. Isso eu observei muito frequentemente. A grande maioria das pessoas tem uma dependência forte dessa narrativa linear para conseguir entender o que está acontecendo. Quando eu começava a falar de fatores complexos, fenômenos emergentes, entropia, as pessoas ficavam um pouco perdidas. E uma das coisas que eu recomendei muito frequentemente na mentoria foi a necessidade da pessoa aprender systems thinking, aprender a pensar sistemicamente, ou seja, entender a complexidade, sistemas complexos mais profundamente, entender que muito frequentemente você não tem uma causa direta, são múltiplas causas. Frequentemente há entropia, as coisas dão errado simplesmente porque o número de jeitos de dar errado é maior do que o número de jeitos de dar certo. Então, entendendo como pensar sistemicamente, ajudava muita gente a crescer na carreira e se tornarem líderes mais sólidos. Tá? Pensamento sistêmico é uma habilidade importante para quem quer liderar. E muito pouca gente sabia fazer isso, que eu observei nessa minha experiência. Outro erro muito comum que eu observei nesse período foi a falta de consciência das pessoas em relação a como as emoções que elas sentem são motivadores dos comportamentos, das ações, das decisões que essa pessoa toma. Então, muitas pessoas que eu mentorei, na hora que eu conversava, examinava com calma o que estava acontecendo, eu percebia que o medo, principalmente o medo, era o grande motivador de tudo que a pessoa fazia. E reconhecer o medo é importante. E você tem que aprender a reconhecer o medo, reconhecer as consequências do medo, reconhecer como o medo vai moldar a narrativa da sua mente, como as histórias que você conta para você são moldadas pela presença do medo, da ansiedade, e como você vai mitigar qualquer risco que esteja sendo identificado. Esse medo pode estar reagindo a um risco real. Você tem que manejar esse risco de uma forma efetiva, fazer risk management, administrar riscos de uma forma efetiva. Então, uma vez que você saiba que você tem medo, você pode reconhecer a emoção em si, a narrativa mental que essa emoção desencadeia e o comportamento causado pela narrativa e pela emoção. Uma vez que você tenha consciência de tudo isso, porque você desenvolveu uma habilidade metacognitiva fenomenal e sabe tudo de como examinar os próprios processos cognitivos, tem uma consciência corporal maravilhosa e reconhece a emoção do medo. Então, uma vez que você tem essas habilidades e saiba fazer isso bem feito, você pode também achar a causa do medo. Vamos supor, a empresa está passando dificuldades, você está com medo de que a empresa vá fazer uma série de demissões e é possível que você vá perder o emprego. Então, esse é um risco real. Então, você está com medo por causa desse risco. O que você deve fazer? Bem, você deve ativar a sua rede,
social, você deve identificar oportunidades de outros empregos, você deve reduzir o risco financeiro cortando despesas, reduzindo dívidas para que você não fique apertado, se possível, criar um colchão financeiro para 6 meses sem salário, etc, etc. Eu não estou falando que é isso que você tem que fazer, eu estou ilustrando alguns exemplos de ações que você pode fazer. Você pode sim cultivar um plano de ação e implementar um plano de ação para mitigar o risco de perder o emprego. E isso é fundamental. Eu fiz várias mentorias com pessoas que estavam ansiosas por causa de risco de perder o emprego mesmo. Principalmente pessoas em outras empresas ou de outros departamentos que pediam para eu fazer a mentoria. E eu sempre fazia isso. Primeiro, você tem que reconhecer a emoção e reconhecer o impacto dessa emoção. Em paralelo, você tem que reconhecer o risco e ter um plano para mitigar esse risco muito bem implementado. Agora, o risco e o medo e a emoção não necessariamente sempre existem. Às vezes a pessoa está ansiosa, mas quando você examina essa ansiedade, esse medo, não há uma justificativa palpável. Não há razões para a pessoa estar com medo. E isso significa que a pessoa precisa fazer uma reflexão a respeito disso. Lembre-se, a forma como a gente reage às nossas emoções, ela pode ser bem adaptada ou mal adaptada. E muito frequentemente as pessoas reagem às emoções de uma forma muito mal adaptada. Então, muitas pessoas que eu mentorei, eu orientei como reagir um pouco melhor a emoções, principalmente medo, que é a ansiedade, né? E desprezo, raiva, né? E mágoa, né? De conflito, de briga, de desrespeito, assédio às vezes e tal. Então são emoções frequentes no âmbito profissional e você precisa saber lidar com essas emoções. Senão você vai ser vítima das suas emoções e não um agente delas. Outro erro muito comum era que as pessoas acreditavam que estavam certas e procuravam motivos, razões, evidências para provar que estavam certas. E elas ficavam um pouco surpresas quando eu falava que eu acredito que eu estou errado sempre e aí eu tenho que provar que eu estou certo. E ao contrário, então eu tenho que assumir que eu esteja errado, que as evidências que eu estou lembrando são poucas, que as evidências do contrário são muitas, e que por que eu acredito que eu estou errado. E aos poucos você constrói uma posição mais sólida. Você tem que se tornar o crítico mais, aspas, cruel da sua própria cognição. Você tem que desconfiar de você mesmo. Por quê? Porque o cérebro humano evoluiu para ser preguiçoso, de uma certa forma, né? Para funcionar mais no sistema 1 para consumir menos energia. Lembra, o cérebro consome 20% da energia do corpo e pesa 2% do peso do corpo. Então é uma máquina que gasta muita energia. Então o cérebro busca economizar energia. Então você tem que ativamente procurar e confirmar as suas crenças com a crença de que você pode potencialmente estar se enganando. Muita gente procura as evidências para provar que está certo. E isso é um viés de confirmação. Você vai escolher as evidências para provar algo que você já acredita. E o raciocínio certo é olhar as evidências aberto à possibilidade que você pode estar errado. E não fechar os olhos para as evidências que mostram que você está errado. Outro erro muito comum é que as pessoas não têm a capacidade de divergir antes de convergir. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas pensam na carreira, nas decisões, em inovação, em vários cenários, elas acham uma opção e correm atrás dessa opção. Então tem aquela visão de túnel. Ah, eu quero uma promoção.
dentro do meu departamento. A carreira não necessariamente precisa ser uma promoção dentro do seu departamento. Você pode você, fazer um movimento lateral para outro departamento. Você pode fazer um sabático. Você pode sair da empresa e ir para outra empresa. Você pode ficar mais tempo no cargo que você está, mas assumir responsabilidades diferentes para ganhar mais experiência em algumas áreas que você tem pouca experiência. Tem muita coisa, tem muitas opções na mesa. As pessoas fechavam em uma opção e saíam correndo atrás dessa opção. Então, as pessoas não conseguiam divergir, ou seja, abrir o leque de opções, analisar esse leque de opções com calma, para depois convergir, ou seja, fechar o foco em uma ou duas opções desse leque que já foi explorado. Então, muito poucas pessoas sabiam divergir antes de convergir. As pessoas se fecham em poucas opções e saem correndo com uma visão de túnel atrás dessas opções. Tá? Isso é um erro grave na carreira profissional. Esta semana passada, eu vi num jornal que chama Oncolife, que é um jornal de notícias a respeito de oncologia, e nesse jornal eles estavam avaliando a possibilidade de mudar o endpoint para usar um modelo matemático de crescimento tumoral, um método que chama G, né, que é growth, G de growth. E essa metodologia foi descrita, explorada, inicialmente concebida pelo professor Stein há mais de 10 anos atrás, e eu trabalhei nesse projeto junto com o Tito Foggio, e a gente publicou a primeira leva de validação dessa metodologia em 2016, 17, não sei se é 16, 17, no Lancet Oncology. Eu vou colocar o link da publicação aqui nesse vídeo. Tá? Então, quando eu comecei a fazer esse projeto com o Tito, e a gente estava falando de usar a modelagem matemática como endpoint em oncologia, as pessoas que trabalhavam em oncologia olhavam para mim, para o Tito e para as outras pessoas que estavam nesse projeto, como se fossem ETs de Varginha, né? Pessoas assim, esses caras são tudo maluco, né? E uma vez eu tive uma reunião numa indústria farmacêutica e eu fiquei discutindo essa metodologia com o Tito numa reunião é, científica, e as pessoas que estavam lá dentro depois comentaram que não sabiam que eu trabalhava na empresa, porque acharam que eu era um pesquisador da universidade. E, e isso demonstra um fenômeno que eu observei muito nessas 2 décadas de mentoria. Poucas pessoas conseguem enxergar algo que não existe. Ou seja, poucas pessoas conseguem imaginar um mundo diferente do mundo atual, caso elas embarquem num projeto, numa ideia, numa pesquisa, numa transformação. Mudar o mundo numa direção diferente do mundo atual requer visão. A pessoa precisa ter visão, ela tem que ter tem que ser um tanto quanto visionário. E essa capacidade de enxergar um mundo que não existe e que requer trabalho, no caso desse projeto, ele está sendo validado agora, em 2023, foi publicado pelo FDA, uma validação bem recente. Demorou quase uma década para o mundo começar a mudar, mas ele está começando a mudar. E isso requer essa visão de você ver algo que não funciona, você imaginar um modelo diferente e construir os planos, botar no papel o plano para fazer este modelo acontecer. E isso requer visão. Muito poucas pessoas têm essa capacidade de enxergar um mundo diferente do que existe hoje, principalmente se tenham ou envolva algo muito inovador, muito transformador. Então, isso eu não sei como treinar, não é uma habilidade que dá para treinar. Eu não sei se algumas pessoas têm, outras não têm, ou se talvez as pessoas possam desenvolver isso ou não. Eu não sei, mas eu observei que muito poucas pessoas têm essa capacidade. Outro erro muito comum, né, que eu observei
nas pessoas durante esses mais de 20 anos de mentoria foi o cherry picking, né? De certa forma, as pessoas escolhiam a comparação. Então, vamos supor, eu sou um péssimo comunicador. Aí ela se comparava com uma pessoa que era uma comunicadora espetacular. Mas ela esquecia que ela era uma excelente inovadora. E ela não se comparava com pessoas que não tinham nenhuma capacidade de inovação. Então, essa comparação seletiva é metodologicamente falha. Por quê? Porque ela não permite você crescer, aprender, agir, né? Só ficar se comparando com alguém que é muito melhor em algo que você é ruim é uma receita para ficar deprimido, basicamente. Agora, se você se comparar, eu falar, por exemplo, eu sou uma pessoa que me comunico mal, vamos supor, né? Surpresa! Mas vamos supor que eu sou uma pessoa que me comunico mal, não falo minhas ideias claramente. As pessoas demoram para entender o que eu estou falando. Aí você pode gradualmente trabalhar nessa comunicação e melhorar essa comunicação. Então, você se comparar com o tempo pode ser uma comparação extremamente útil. Por quê? Porque você pode agir nessa comparação. Essa comparação provê informações para você agir e melhorar. Agora, uma comparação em que você seleciona uma coisa que você é fraco ou fraca e compara com alguém que é muito bom naquele assunto, é uma comparação para você sofrer e não tem como agir em relação a essa informação. Isso é um modelo mental falho em si. Tá? Então, como você se compara é um passo importante para prover informações para você progredir, crescer, aprender. Outro erro muito comum nesse período de mentoria foi observar como as pessoas são vítimas do viés do custo afundado, do custo naufragado. Muita gente gasta muito tempo tentando investir em algo que não está funcionando. Eu brincava com as pessoas, você foi no cinema, entrou no filme, 15 minutos depois o filme é horrível, você está odiando, sai e vai embora. Aí você fala, mas aí eu vou perder o dinheiro. Você vai perder o dinheiro. Mas se você ficar 2 horas assistindo o filme, você vai perder o dinheiro e o tempo. Aí se você for embora, pelo menos você não perdeu o tempo, perdeu só o dinheiro. Então, saber desistir de algo que não está funcionando, para você parar, cortar, cut your losses, né? Para de perder e segue em diante. Então, não ser vítima do viés do custo naufragado, sunk cost effect, sunk cost bias, é importante. Isso requer um certo exercício metacognitivo, uma certa atenção. Outro ponto importante é o base rate, né, a taxa basal. Então, as pessoas às vezes imaginavam situações, problemas que eram raríssimos e não aceitavam, não imaginavam problemas que eram comuns, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter falado uma coisa estranha numa reunião e você imagina, ela é maldosa, ela quer me ferrar. Mas essa pessoa trabalha com você há 5 anos, você conhece ela nunca fez isso antes. É muito mais provável que essa pessoa falou uma coisa porque ela estava cansada, ela estava desatenta, ela estava irritada com outro problema, e não necessariamente ela está com um complô contra você, né? Então, como você interpreta o base rate? O base rate é a taxa basal. O que é mais comum acontecer nessa situação? É uma comunicação mal concebida ou realmente um plano maquiavélico para te ferrar? É muito mais comum uma comunicação mal concebida, um e-mail mal redigido, um e-mail escrito no impulso, entendeu? Então, entenda que muito frequentemente as pessoas pulam em conclusões e que são relativamente raras e negligenciam possibilidades que são frequentes. Isso é o base rate, é a taxa basal, né? Não pense numa zebra quando você ouvir barulho de cascos, porque muito provavelmente é um cavalo. Entendeu? Então, lógico que pode ser zebra, mas a grande maioria das vezes é um cavalo. Então é importante entender essa taxa basal e não pular em conclusões de coisas que raramente acontecem. Bem, é isso.
Esses foram os erros, vieses e problemas na forma como as pessoas pensavam, mais comuns que eu observei nesses mais de 20 anos de mentoria. E é lógico que aprendi muito outras coisas, tem um monte de exemplo, coisas de risk management, tem muita coisa que dá para conversar, mas eu achei que esses erros de pensamento, né, de falhas na metodologia de pensar criticamente, ilustram bem coisas que você pode trabalhar para melhorar a sua vida profissional. Tá bom? É isso por hoje. Um grande abraço do Caudi.